Bom dia, primeirão, tudo bem? Bom, vamos começar o módulo 17, né? O assunto de hoje é lentes esféricas e método gráfico. Está na página 332. Então, pessoal, essa aula 1 e 2 ela é um pouco extensa, tá? Eu vou tentar fazer ela no máximo 30 minutos. Se passar, o que tiver faltando a gente joga para a aula 3, tudo bem? Bom, aqui na questão, né, nós colocamos aqui alguns tipos de lentes, tá vendo? Você tem aqui uma lente, o que eu fiz aqui, pessoal? Toda lente, né, isso aqui seria a espessura da lente, tá vendo? A lente é isso aqui, ó, que está pintado em azul. Então aqui você tem a região que é chamada de convexa, e aqui você tem a outra região chamada de convexa também, por isso que ela é classificada como uma lente biconvexa. A gente classificou alguns nomes aqui. Por que eu fiz essa circunferência? Porque é o seguinte, se você pegar esse lado aqui da lente e você tracejar ela tem um formato circular, tá vendo? Só que a lente é só essa parte que eu pintei, tá? Aqui eu só estiquei, passei um tracejado para você situar aqui o centro, né? A região do centro, tá vendo? Aqui você tem o raio, que eu chamo de raio 2. Aqui você tem também um prolongamento que eu posso fazer desse lado para cá, formando uma outra circunferência. Aqui você tem o centro da outra circunferência. Então, aqui é o raio 1. Bom, esse ponto aqui da lente é chamado de vértice da lente do lado 1. Esse aqui é o vértice da lente do lado 2. E aqui você tem o ponto O, onde é bem o meio, né? Entre os dois lados aqui convexos da lente. O N1 significa índice de refração do meio de fora da lente. Aqui que está pintado, dentro da lente, tem um índice de refração. Essa lente pode ser de vidro, de acrílico, né? Lente de óculos, né? Lente lupa, é tudo classificação de lente. Então isso aqui é uma lente biconvexa, tudo bem? Onde ela tem os dois lados, onde forma, né, uma região convexa. Aqui nós temos uma lente de formato onde você tem um lado convexo e o outro lado ele é plano, tá vendo? Isso aqui é considerado uma lente plano, porque aqui é uma região plana convexa. Aqui eu coloquei V1, que é o vértice. Outra coisa também, essa linha que eu tracei aqui, né, esse que eu chamo de ponto E, tá? Esse ponto E aí é o eixo, né, é o eixo da lente. Aqui também, E de eixo, tá vendo? A lente plano convexa, aí eu coloco aqui o raio, né? No caso, essa aqui você faz o prolongamento, tá vendo? Você faz o prolongamento, beleza. Aí você tem o formato circular. Agora essa aqui, o raio não tem, né? Porque ela é plana, então por isso que a gente coloca raio para o infinito. Isso aqui significa infinito. Perfeito? Então, na verdade, o raio está estabelecido no infinito, porque é uma reta aqui, né? A gente não tem um formato circular, né? Agora, esse lado convexo, a gente traceja aqui, a gente faz o formato circular da região da lente aí. Então, essa é a lente plano convexa. Essa outra lente, ela parece um formato de uma lua, né? Ó, tá vendo? Não uma lua cheia, né? Seria uma lua, uma meia lua, menos que meia lua, né? Tá vendo? Então, o que eu fiz aqui? Desse lado aqui, onde eu chamo de região côncava, né? E desse lado aqui, que eu chamo de convexa, por isso que é uma lente côncava convexa, ó, eu prolongo, eu tenho essa circunferência, e dessa aqui, ó, eu prolongo, eu tenho uma segunda circunferência, tá? Então, não esquenta a cabeça, não. Aqui o ponto, eu chamo de ponto C, do centro da circunferência, que eu chamo de, estou chamando aqui no caso de, pode chamar de C2, né? C2, aqui é o C1, tá vendo? Acabei nem escrevendo porque não tem muita importância, mas é o centro dessa circunferência e essa aqui é o centro da circunferência maior. Aqui é o raio da circunferência menor, que eu chamo de raio 2, e aqui eu tenho o raio 1, que é o raio da circunferência maior. Do lado de fora da lente é o índice de refração do meio, 1.
e dentro da lente você tem o índice de refração do meio 2. Então nós temos aqui 3 tipos de lentes. Uma lente biconvexa, onde os dois lados são convexos, uma lente plano-convexa, onde um lado é plano e o outro lado é convexo, e uma lente côncava-convexa, onde esse lado aqui é côncavo e esse lado aqui é convexo. Beleza? Então essa aula 1 e 2 é mais classificar aí as lentes. Bom, aqui nós temos 3 tipos de lentes, né? Onde ela tem a parte de cima, tá vendo? Ela é bicôncava, tá vendo? Porque ela fecha aqui para dentro e aqui fecha para dentro também. Então essa lente aqui que está em azul é uma lente bicôncava. Perfeito? E aqui eu só prolonguei a circunferência e aqui também eu prolonguei a circunferência. A circunferência aqui é o raio 1, né? O lado de fora da lente é o índice de refração, é do meio 1, e aqui é o índice de refração da lente. Aqui é a espessura da lente, né? É a espessura da lente que eu coloquei aqui. Se você olhar também antes, aqui tem também, ó, a espessura da lente biconvexa, tá vendo? E aqui você tem a espessura da lente bicôncava. O V1 é o vértice 1 e o V2 é o vértice 2. Aqui nós temos um outro tipo de lente, tá vendo? Uma lente plano-côncava, tá vendo? Ó, plano-côncava. A região côncava a gente traceja aqui e faz uma circunferência. Enquanto a região plana, ela não tem formato de uma circunferência, por isso que o raio ele está para o infinito. Da mesma forma do desenho da segunda lente que nós estamos vendo lá de lente convexa, né? E essa lente aqui que é uma lente convexo-côncava, convexo-côncava, né? Aqui eu fiz o tracejado formando um círculo e aqui da região convexa você tem um formato de uma circunferência um pouco maior. Aqui é o raio 2, perfeito? E aqui é o raio 1. Você tem o centro, tanto o centro 1 como o centro 2 estão no mesmo ponto. O índice de refração é a da lente e o índice de refração 1 é fora da lente. O 2 é dentro da lente. Então aqui eu coloquei os nomes, tá? Classifiquei os nomes aí de tudo, as classificações da lente. Ou seja, a gente pode pegar um dos desenhos aqui. Vamos pegar esse aqui, né? C1 e C2. Aqui é o C2. Né? Você pode ver que tem situação aqui que a gente nem complementa, que não tem necessidade. Mas enfim, C1 e C2 são os centros de curvatura. Os centros da curvatura, tá vendo? R1 e R2 são os raios da curvatura. Então são esses raios aqui, R1 e R2. V1 e V2 são os vértices. Então V1 e V2 são os vértices. O O é o centro óptico. O O ele estaria aqui no caso, né? Vamos fazer aqui em roxo. O O está aqui, beleza? Então o O é o centro óptico da nossa lente. O E é o eixo principal. Então o E é esse eixo aqui, né? É o eixo principal. O E é a espessura da lente. Então é a espessura da lente. O N1 é o índice de refração do meio que envolve a lente, ou seja, o ar fora da lente é o índice de refração. E o N2 é o índice de refração do material. Tá? Do material que constitui, pode ser acrílico, vidro, né? Que seja aí. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Você vê que é bem desenho mesmo, tá? Aqui no caso tem as classificações, o que é foco de uma lente, né? Então aqui eu coloquei uma lente convergente. Essa lente convergente pode ser considerada aquela biconvexa, tá? A lente biconvexa, que seria essa primeira lente aqui, ó. Só para deixar bem claro para vocês. Então, essa lente aqui, ela é biconvexa, tá? Que a gente pode desenhar, ao invés de desenhar o desenho assim, fazer o desenho dessa maneira, a gente representa com uma flecha para cima e uma flecha para baixo. Então, isso aqui é uma lente biconvexa ou lente convergente, tá? E essa lente aqui, ó, ela é chamada de lente divergente, ou seja, eu posso classificar essa lente divergente como sendo essa aqui, ó, né? A lente bicôncava, né? Tudo bem? A lente bicôncava vai ser a nossa lente divergente. Então, vamos colocar aqui bicôncava. Beleza? É bem teórico mesmo, tá, gente? A aula 1 e 2. Então, aguenta firme aí. Bom, todo raio de luz que passa paralelo, ou seja, está indo paralelo ao eixo, tá vendo? Esse aqui é o nosso eixo.
ele vai bater e passar pelo foco imagem, tá? Então, para a lente convergente, o raio, quando passa paralelo ao eixo, ele bate na lente e converge, ou seja, ele fecha para o foco imagem. Aqui é a mesma coisa. Quando ele vem paralelo, ele bate e passa pelo foco imagem. Agora, numa lente divergente, ele vai bater e vai divergir, ou seja, ele vai abrir. Ele vai abrir na dimensão com a régua. Quando você faz o tracejado, ele vai encostar no foco imagem. Ou seja, o foco imagem ele fica na frente da lente. Esse aqui, o foco imagem, fica atrás da lente. Tá? Isso é tudo propriedade. Tá? Segundo desenho, foco objeto real. Se eu traçar um raio de luz partindo do foco objeto, ele bate e sai paralelo, certo? Então ele bate e sai paralelo. Já numa lente divergente, ó, olha só, ele vem inclinado, bate, ele vem na direção do foco objeto, tá vendo? Só que ele não vai atravessar a lente e bater no foco objeto, ele vai sair paralelo, tá vendo? Isso aqui são propriedades de lentes divergentes e lentes convergentes. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então tá aí os desenhos aí. Bom, agora aqui, o que eu vou fazer, pessoal? Nós temos aqui alguns elementos, né, geométricos de lentes que vocês têm que saber. Então, quando eu tenho uma lente convergente, né, e essa aqui é uma lente divergente, nós temos as seguintes classificações aqui, né? O foco objeto fica na frente e o foco imagem fica atrás da lente. Esse A0 é chamado de anteprincipal objeto, tá? O anteprincipal objeto fica na frente da lente e o anteprincipal imagem fica atrás da lente. Isso para lente convergente. Lente divergente. Lente divergente é ao contrário, é tudo ao contrário. O foco objeto ele fica atrás e o anteprincipal objeto fica atrás. O foco imagem fica na frente e o anteprincipal imagem fica na frente. Detalhe também que vocês têm que saber. Essa distância aqui, ó, é a mesma que essa, tá? Daqui até aqui nós temos a distância focal. E daqui até aqui nós temos o quê? O anteprincipal, que é 2f, tá? Que é a distância da lente até o anteprincipal, que é 2 vezes o foco. Aqui a mesma coisa, essa distância é igual a essa e essa é igual a essa aqui. Tudo bem, pessoal? Então tá aí alguns elementos geométricos de lentes. Lente divergente e lente convergente. Bom, raios notáveis. O que são esses raios notáveis? Vamos colocar aqui, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. São 4 tipos de raios notáveis, tá? Que vocês literalmente têm que decorar, viu, gente? O primeiro raio notável, o raio de luz que incide na direção paralela ao eixo principal da lente é refratado, ou seja, é atravessado na direção do foco principal imagem. Então, todo raio de luz paralelo ele bate na lente, isso para a lente convergente, e ele vai passar pelo foco imagem. Já esse aqui, ó, ele bate na lente, ele abre, aí você traceja com a régua, né? Ele tem que encostar aqui no foco imagem. Esse aqui é o primeiro caso de raio notável. O segundo caso, raio de luz que incide no centro óptico, ou seja, aqui é o nosso centro óptico, né? O raio de luz que incide no centro óptico da lente é refratado sem sofrer desvio. Então ele vai passar aqui e não desvia nada, tá vendo? Ele segue o trajeto com que ele veio, né? Aqui é a mesma coisa, tanto para lente convergente como para lente divergente, ó. O raio de luz passa pelo centro óptico e continua o seu caminho. Terceiro raio notável. O terceiro raio notável, ele fala que o raio de luz que incide na direção do foco principal objeto da lente é refratado na direção paralela ao eixo principal. Então vamos lá. Olha lá. Todo raio de luz que vem e passa pelo foco objeto, ele bate e ele sai paralelo ao eixo principal. Isso para lente convergente. Para lente divergente, da mesma forma, ele vem em direção ao foco, tá vendo? Aí você faz um tracejado aqui porque atravessou a lente, aí ele sai paralelo ao eixo
principal. Isso para lente divergente. Quarto raio notável. O raio de luz que incide na direção do ponto antiprincipal, ó, o antiprincipal é esse aqui. O raio de luz que incide na direção do ponto antiprincipal, objeto AO, é refratado na direção do ponto antiprincipal, imagem AI. Então, assim, isso é propriedade. Para a lente convergente, você tem um raio de luz que passa aqui, certo? Ele vai bater e ele vai refratar, porque ele atravessa a lente e passa pelo antiprincipal imagem. Aqui eu tive que rasurar, tá? Mas é antiprincipal imagem, no caso é o AI. Aqui é foco imagem, FI. Todo raio de luz que ele vai na direção, ó, do antiprincipal, ele está indo na direção do antiprincipal. Mas como essa lente é divergente, olha só que interessante, ele bate e ele refrata para cá na direção do antiprincipal imagem, tá vendo? Então ele tem esse caminho aqui. Não esquece de, com a régua, você tem que tracejar essa linha aqui até encostar no antiprincipal imagem, e aqui também o caminho que faz, você traceja até aqui. Tudo bem? Então aí você tem os 4 tipos de raios notáveis. Bom, construção de imagens, método gráfico. Agora aqui nós vamos pôr na prática como que forma-se as imagens nas lentes convergentes e nas lentes divergentes. Nós temos o primeiro caso. Nós temos aí um caso, deixa eu só separar essa papelada aqui, pessoal. É teoria, tá? Mas eu acho que dá tempo da gente ver toda a teoria só na aula 1 e 2. Aí na aula 3 e 4 a gente manda brasa com exercícios, tá? Só um minutinho, pessoal, que eu vou dar uma organizada aqui na papelada. Bom, beleza. Deixa eu... tirar essa apostila aqui. Tirar essa apostila daqui. Bom, então vamos lá. Primeiro caso aí, o que vai acontecer? Nós vamos traçar 2 raios notáveis. Para a gente fazer a formação da imagem, lente convergente, objeto além do ponto antiprincipal objeto. Ou seja, o objeto está atrás do antiprincipal. Nós vamos construir aqui a formação da imagem. E como que eu faço isso? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui uma cor, não, acho que pode ser o lilás mesmo, o lilás. Então isso aqui que eu vou traçar é o raio de luz, ó. Ele parte do objeto paralelo, certo? Então esse aqui é o raio de luz. E qual que é a propriedade? Esse raio ele bate na lente convergente e ele vai passar pelo foco imagem. Passa pelo foco imagem, ó. Vendo? Então ele passa pelo foco imagem. O outro raio de luz que eu vou traçar é aquele que vai sair do objeto, ó, e ele vai passar pelo foco objeto, tá vendo? Vai passar pelo foco objeto. Então o que vai acontecer? Esse raio de luz aqui, tá vendo? Eu estou traçando 2 raios de luz notáveis. Esse aqui ele bate e ele sai paralelo, tá vendo? Aí ele sai paralelo. Fazer bem retinho aqui. Aí ele sai paralelo. Aqui nós temos a formação da imagem, tá vendo? A imagem ela vai formar aqui, ó. Vou fazer em azul. Então você tem a formação da imagem aqui invertida. Perfeito? Aqui nós temos a formação da imagem. Deixa eu só fechar a porta aqui que está fazendo barulho. Pronto. Pessoal, pronto. Temos a formação da imagem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar as características dessa imagem. Então, quais as características da imagem? Quais são as características dessa imagem? Ela é real. Por que ela é real? Porque ela formou-se no cruzamento de 2 raios que não são tracejados, tá vendo? São raios reais, né, que partiram do objeto. Então, a imagem é real. Outra classificação, ela é um pouco menor que o objeto, então ela é menor. Beleza? E a sua orientação, ela é invertida. Ou seja, ela formou-se aqui de ponta cabeça. Agora, na prática, pessoal, aonde tem essa aplicação? Na prática.
Então vamos colocar aqui, aplicação. Onde existe isso na prática? Isso aí ocorre em máquina fotográfica. Máquina fotográfica. Então, fotográfica. Tudo bem? Então, aplicações. Máquina fotográfica, isso é o principal, em máquina fotográfica. Então, a máquina fotográfica, ela tem uma lente lá, ela bate uma foto sua, só que a projeção da imagem, ela sai invertida. Só que aí eles têm uma configuração onde a foto, ela sai certinha, não sai de ponta cabeça, né? Mas isso aqui é o princípio da máquina fotográfica. Isso aí ocorre em máquina fotográfica. Então, característica da imagem, real, menor e invertida. Tudo bem? Bom, vamos fazer agora o segundo caso de projeção. O segundo caso aqui, eu coloquei agora o objeto em cima do ante principal, tá vendo? O objeto está bem em cima do ante principal. Então vamos fazer agora a formação da imagem, que é um pouco apertado, eu estou sentado aqui. Vamos desenhar aqui os raios de luz. O primeiro é paralelo, tá vendo? Paralelo. Aí ele vai e bate e passa pelo foco, no caso, foco imagem. Perfeito? Vai passar pelo foco imagem. Bonitinho. O outro raio de luz segue a mesma linha do outro, passa pelo foco objeto, tá vendo? Passa pelo foco objeto e bate na lente. Aí você terá a formação da imagem aqui, ó. Tá um pouquinho fora aqui, mas tá certo. Então o que acontece aqui, pessoal? A imagem, ela vai estar formada bem, na verdade ela pega bem em cima do ante principal aqui, ó. Tá? Bem em cima do ante principal. Deixa eu só dar uma reforçada aqui. Então, a imagem formou-se aqui de ponta cabeça. Então, quais são as características dessa imagem? Então, vamos colocar as características. Características da imagem. 2 pontos. Natureza. Qual a natureza? Real. Tamanho. Ela é igual ao tamanho do objeto. Como ela formou-se bem em cima do ante principal, ela tem o mesmo tamanho do objeto. Então, igual, ou seja, mesmo tamanho do objeto. Qual que é a orientação dela? Ela é invertida. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Beleza, né? Aqui já não tem uma aplicação assim, né? Que a gente pode estar colocando como exemplo, mas aquele outro, a aplicação é de máquina fotográfica. Terceiro desenho. Agora eu coloco um objeto entre o ante principal, né? Vamos subir um pouquinho aqui. Tá? Eu coloco o objeto agora entre o ante principal e o foco objeto. Então vamos ver o que vai acontecer aí com a formação da imagem. Tá vendo? Você vai seguir o mesmo princípio desse, ó. Um raio de luz paralelo, passa pelo foco imagem, vendo? Passa pelo foco imagem. O outro raio de luz, ele passa pelo foco objeto também, ó. Bonitinho. Bate aqui na lente. Tá vendo? É tudo lente convergente. Aí você tem a formação, ó, da imagem, onde ela vai se formar lá na frente, ó. Tá vendo? Ela forma-se depois do ante principal imagem. A formação dela é aqui. Aqui você tem a formação da imagem. Beleza? Olha lá, olha que bonitinho. Quais são as características dessa imagem? Características da imagem. 2 pontos. Ela é real, perfeito. Enquanto os raios de luz são reforçados, não tem esse tracejado, é real. Ela é maior, ou seja, ela é maior que o objeto, a imagem, e invertida.
Beleza? Invertida. E esse aqui tem aplicação. Aonde que é aplicado esse tipo de situação, onde você tem o objeto entre o anteprincipal objeto e o foco objeto? Isso aqui é a aplicação desse exemplo. Aonde temos a aplicação disso aí? Essa aplicação aí encontramos em projetor utilizado, né? Projetor utilizado em salas de aula. Em salas de aula ou em cinemas. São os projetores de slide, né? Então, a aplicação muito conhecida é projetor de slide, né? Projetor utilizado em salas de aula ou em cinemas, quando o objeto está entre o anteprincipal objeto e o foco objeto. Bom, aqui nós temos quarto caso. Ó, eu vou até 28 minutos, hein, pessoal? Se não der tempo, a gente coloca a aula 3 aqui, daqui para frente a gente dá continuidade. Agora, o objeto no foco. Nesse caso, eu vou colocar um objeto no foco agora. Tá? Vamos colocar exatamente o objeto aqui no foco. Então, nós temos o objeto aqui, tá? E vou traçar um raio de luz para ver o que acontece. Traço um raio de luz paralelo e esse raio de luz passa pelo foco imagem. Tudo bem? Ficou claro? O outro raio de luz, no caso, como ele está bem em cima do foco objeto, eu vou usar o terceiro raio notável. O terceiro raio notável é o raio de luz passando pelo centro óptico. Ó, o raio de luz passando pelo centro óptico. Então, o que acontece aqui, pessoal? Esses dois raios aqui, eles não se encontram. Eles estão em linhas paralelas. Então, esse raio aqui é paralelo a esse. Então, não tem encontro de raios. Então, a formação da imagem é de natureza imprópria. Então, a característica dessa imagem. Vamos colocar aqui as características da imagem. Características da imagem. Quais são as características da imagem? A gente chama essa imagem de natureza imprópria, pessoal. Natureza imprópria. Beleza? Não tem formação da imagem, é natureza imprópria. Em que aplicação a gente encontra isso aí? Vamos colocar uma aplicação? Ó, onde encontra esse tipo de aplicação? Pessoal, esse tipo de aplicação é encontrado em lentes de holofote. Lentes de holofote. Lentes de holofote de longo alcance. De longo alcance. Certo? Então, o que eu vou fazer? Nós estamos com 28 minutos de aula. Eu acho que eu vou parar agora. Daqui para frente nós vamos começar na aula 3, tá? Na aula 3, que é o segundo vídeo, nós vamos começar falando sobre o objeto entre o foco e o centro óptico, que é o objeto estando aqui, aí a gente dá continuidade. Tá bom, pessoal? Então, bons estudos aí para vocês e na próxima aula a gente continua daqui para frente. Valeu!